Olá pessoal, bem-vindos ao De Olho nos Bichos de Férias. Não sai daí, o programa está começando agora. Veja agora tudo sobre o derivado do leite mais apreciado em Minas Gerais. A reportagem é de Lorena Mendonça. Queijos são importantes aliados na manutenção de uma dieta saudável e equilibrada. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, o tipo mussarela, o Minas Frescal, o prato e o requeijão são os mais consumidos no Brasil. Hoje os conselhos de nutrição, quase que do mundo inteiro, com pequenas variações, têm recomendado em torno de 3 porções diárias de lácteos por dia. Então, por lácteos, nós vamos entender o grupo dos iogurtes, queijos e os leites fluidos. Para mostrar passo a passo como são fabricados os queijos, nossa equipe foi a um laboratório de produção da Escola de Veterinária da UFMG e acompanhou a transformação do leite em queijo Minas Frescal. O processo basicamente foi a padronização do teor de gordura do leite cru, onde esse leite foi padronizado para 3% de gordura. Logo após, o leite foi pasteurizado. Pasteurização nada mais é que o aquecimento do leite. Feito então a pasteurização, nós resfriamos esse leite, aí a temperatura chega aproximadamente em torno de 38 graus, momento em que adicionamos o fermento. O fermento é um conjunto de bactérias, um grupo de bactérias, que vai fazer com que esse leite sofra uma leve acidificação e além de também proporcionar um sabor diferente ao queijo. Logo após, então, nós adicionamos cloreto de cálcio, que é um ingrediente utilizado para repor o cálcio que se perde no leite durante a pasteurização, tá? Senão nós não conseguimos ter uma textura adequada do queijo. E, finalmente, na etapa final de adição de ingredientes, nesse início, a adição de coalho. Depois começa o processo de agitação, onde o soro do leite se separa do produto. Nós vamos separar o soro. Esse soro, então, ele é separado da massa. E aí a massa é informada, colocada em formas, tá certo? De forma tal que aí faça a saída final do soro, a dessoragem final. Quando a gente vem ao supermercado e vê tantos tipos de queijos diferentes, como gorgonzola, roquefort, gruyère, fica difícil saber qual é qual, não é mesmo? Para ajudar nessa tarefa difícil, trouxemos uma especialista em laticínio para ajudar a gente. Bom, esses são os chamados queijos finos, né? Que tem... todos eles são produzidos à base de leite, né? São os chamados laticínios. Esses aqui, que são, por exemplo, esse é o gruyère, ele tem esses buraquinhos, as chamadas olhaduras, que são provocadas pela produção de gás das bactérias que são inseridas durante o processamento. Já, por exemplo, o queijo gorgonzola, ele tem essa presença de uns veios ou então furinhos verdes ou azuis, que é decorrente da inserção de alguns micro-organismos, no caso é um fungo, que se reproduz dessa forma. Por isso, ele apresenta essa coloração, é a coloração normal, ele é saudável, ele pode ser consumido tranquilamente. A diferença do gorgonzola para o roquefort é basicamente a origem, o leite utilizado. No gorgonzola é utilizado o leite de vaca, no roquefort é utilizado o leite de ovelha. Porém, o micro-organismo é o mesmo fungo. Eu vou pegar o brie, que é um queijo muito comum. Ele é amarelinho por dentro, como nós podemos ver aqui. Ele é macio, é um queijo bem úmido. E por fora ele tem uma penugem, realmente é decorrente da inserção também de um fungo. Bianca explica ainda um erro muito comum entre as pessoas: acreditar que a cor do queijo é capaz de identificar o teor de gordura. Quanto mais branco, mais light ele seria. Muitas vezes os queijos frescos, eles têm a cor mais branquinha do que os queijos mais secos, o que não faz deles um queijo light. Muitas vezes o queijo pode ter sido, como por exemplo o queijo cottage, ele pode ser adicionado de creme de leite, o que faz dele muitas vezes mais gordo. Um queijo Minas Frescal, ele muitas vezes tem o mesmo teor de gordura do que uma mussarela, que é amarela. Isso não pode ser usado como parâmetro. Chegou mais um quiz para testar os seus conhecimentos sobre o mundo animal.
cães lambem os donos? Letra A, para demonstrar carinho? Letra B, por motivos sensoriais? Ou letra C, em sinal de reverência? O programa dá uma pequena pausa, mas já voltamos. Conheça mais sobre a fauna e a flora do bioma Mata Atlântica na reportagem a seguir. A Mata Atlântica é um ambiente florestal que se estende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Reconhecido internacionalmente por uma rica biodiversidade, o bioma possui uma diversidade de ecossistemas. Costumo dizer que a Mata Atlântica são várias. Existem várias ecorregiões distintas na Mata Atlântica, que estão associadas com tipos de solo, o relevo, a formação florística, né, e a latitude. A floresta umbrófila úmida é a principal formação vegetal do bioma. É uma floresta sempre verde, na qual se concentra boa parte da diversidade biológica. Além da floresta umbrófila úmida, outras formações florestais da Mata Atlântica são importantes, como a floresta estacional semidecidual, que é típica aqui da região de Minas Gerais. Em relação à fauna, a Mata Atlântica possui grande riqueza de espécies. Então a gente tem, por exemplo, cerca de 900 espécies de aves, umas 400 espécies de anfíbios, talvez 300 espécies de mamíferos, então é uma diversidade extremamente elevada. Essa grande riqueza permite que os animais cumpram papéis ecológicos variados. Tem várias espécies de primatas que são responsáveis pela dispersão de sementes, pela dispersão de frutos. Morcegos fazem isso também. Você tem animais que são consumidores, animais que são predadores, que se alimentam de outros animais. Então, mantém uma estrutura ecológica em funcionamento em função dessa diversidade da fauna no bioma. Estimativas afirmam que 85% deste bioma foi devastado e, de acordo com o levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica, Minas Gerais foi apontado como estado campeão em desmatamento. A Mata Atlântica ela vem sendo degradada desde que os portugueses aqui chegaram, mais de 500 anos atrás. Foi a principal barreira inicial para a colonização do resto do Brasil, e é em cima da Mata Atlântica que estão assentadas as grandes cidades do país. 70% da população vive no que era a Mata Atlântica. Muitas das espécies da floresta estão na lista atual de animais ameaçados de extinção. No Brasil, existem cerca de 627, sendo que 60% destas estão na Mata Atlântica. Animais como a onça-pintada estão no topo da lista. Hoje em dia, os trabalhos das ONGs existem no sentido de reverter essa situação. O movimento ambientalista tem crescido muito, né, e tem uma série de organizações, inclusive no estado de Minas Gerais, que estão trabalhando para a conservação não só desses animais ameaçados de extinção, mas também do bioma da região onde eles vivem. A lenda dos guardiões mostra a trajetória de Soren, uma coruja que, após ser sequestrada, tem de lutar para fugir. Ela não vai medir esforços para encontrar os lendários guardiões, a única esperança para salvar o reino da espécie. Entre muitos apuros, confusões e diversão, Soren e seus amigos provam que, para alcançar um objetivo, todos devem superar os medos. A história pode ficar mais emocionante quando é vista em versão 3D. Vale a pena conferir. Por possuir olhos grandes voltados para frente, muitas culturas acreditam que as corujas representam a sabedoria. E há quem se engana que elas gostem de sair só à noite. Na verdade, as corujas têm capacidade de enxergar em qualquer hora do dia. Uma curiosidade a respeito das corujas é que, para poderem aumentar o campo de visão, elas podem girar a cabeça em até 270 graus. Será que você acertou o desafio? Confira agora a resposta. Por que os cães lambem os donos? Letra A, para demonstrar carinho? Letra B, por motivos sensoriais? Ou letra C, em sinal de reverência?
Pode parecer fofinha a ideia de cães lamberem os donos ou alguma pessoa que se aproxima, mas a realidade é bem menos romântica. A lambida nem sempre é uma demonstração de carinho. Quando voltamos do trabalho suados ou acabamos de comer um sanduíche, estamos oferecendo ao cão uma explosão de sensações que fazem com que o animal queira cheirar e lamber, mesmo que seja um desconhecido. Apesar de não possuírem uma visão apurada, os cães possuem um sistema olfativo bem desenvolvido. E o De Olho nos Bichos vai chegando ao fim, mas você ainda pode assistir a gente pelo site ufmg.br/tv. Até lá!